Teologia de Graça, interpretando a vida a partir das Escrituras. It's Romans 1:16. Fala galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao Decodificando, seu programa, podcast, o bate-papo que busca decodificar o texto bíblico para edificar a sua vida. Meu nome é Clisman Braga. Meu nome é Pablo Rangel e a gente está aqui hoje para dar continuidade ao texto que nós falamos. Nós começamos lá no capítulo 5, que na verdade foi do 4:30 e nós fizemos do 4:32 até o 5:11. E agora a gente vai falar sobre do versículo 12 do capítulo 5 até o versículo 42. Vamos matar o capítulo 5. Para você que está vendo o nosso vídeo pela primeira vez, nós estamos fazendo um estudo de Atos. Então, dá uma olhada aí na nossa lista de vídeos no canal. Tem a playlist. Tem a playlist do estudo só apenas de Atos. Então, você pode começar lá pelo primeiro vídeo que fala do contexto e seguir pelos capítulos em diante. E a gente vai dar continuidade aqui, sempre priorizando o contexto do texto, sempre buscando conectar toda a história do livro de Atos e também como o livro de Atos se encaixa na história da redenção. É o que a gente tem tentado fazer aqui, de fato, um estudo do livro de Atos e de uma forma prática também, né? Que possa edificar a vida de vocês de uma forma prática, não apenas um estudo acadêmico, mas uma teologia que possa produzir ensinamentos práticos também para a sua vida. Sim. Então vamos lá, né? Eu vou começar lendo o texto aqui, Atos, capítulo de número 5, e nós vamos começar a partir do verso 12, porque, como o Pablo falou, o outro estudo nós fizemos até o verso 11. A versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Almeida Atualizada. E diz assim, Atos, capítulo 5, a partir do verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais do sacerdote ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Que
situação, né? Que, bom, esse trecho aqui, mano, já é de tirar o fôlego, né? Depois de ter apanhado, eles saem de lá alegres. Mas vamos começar pelo início. A gente começou aqui pelo versículo 12 e eu queria fazer algumas considerações iniciais. Eu vejo aqui nessa porção aqui, pelo menos 3 divisões subsequentes, né? Uma à outra. Do versículo 12 ao versículo 16, falando sobre o apontamento para onde os sinais concorreriam, que era eles crerem em Jesus, ou seja, os sinais e prodígios e as maravilhas comunicavam o sinal para que as pessoas pudessem crer em Jesus, e isso é confirmado em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, que a gente pode ler, e do versículo 17 ao 33, parece que houve uma pegadinha com os saduceus. Aqui os apóstolos foram presos e os anjos os libertaram, e do 34 ao 42, essa alegria, né? Apesar de todos os açoites e as perseguições, a igreja do Senhor, assim como eles oraram para pregar e ensinar no nome de Jesus, eles fizeram isso e ainda davam glória a Deus, ensinando que Jesus era o Cristo. Bom, agora essas foram as minhas considerações, que a gente pode entrar logo mais em seus pequenos detalhes. Então vamos lá, né? Começando aqui pelo verso 12, eu já tenho algumas coisas para falar já nesse versículo especificamente, né? Quando diz aqui que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. Quando leio esse versículo, e justamente esse início aqui, eu lembro do capítulo anterior, no verso 30, onde eles fizeram uma oração poderosa, e a gente falou sobre isso naquele vídeo anterior, que diz assim, ó, Atos capítulo 4, verso 30, diz assim, na verdade a partir do verso 29, né, eles estão orando e tudo mais, aí fala assim, agora Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Então a gente está vendo isso se cumprir exatamente aqui no capítulo 5. E aí eles falam, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Sim. Então aqui no verso 12 a gente já vê o quê? Cumprimento. O cumprimento, Deus está respondendo a oração deles. Eles oraram, a gente falou sobre isso naquele outro vídeo, né? Uma oração segundo a vontade de Deus, né? Sim. Você deu até aquele exemplo do seu colega lá do irmão Assis. Do seu irmão orar da igreja. Segundo a vontade do Senhor. Então eles oram pedindo isso a Deus, que era também a vontade de Deus. Mas a gente vê o cumprimento disso, né? O cumprimento dessa oração. Isso é muito interessante, porque fala com a gente hoje que Deus ouve e responde essas orações. Deus ouve e responde as nossas orações se o que nós pedimos é segundo a vontade dele, né? Se tiver na vontade dele, ele responde. E aí a gente vê esse cumprimento. Eu acho interessante, você bem falou aqui dos versos 12 ao 16, sabe, a ação do Espírito Santo, ela é pujante nesse texto que nós acabamos de ler. E mais especificamente aqui também, né? Dos versos 12 ao 16. Alguns vão dizer que Atos é o livro da obra do Espírito Santo. Uhum. Existe uma teologia que fala sobre a Trindade, né? E fala sobre a economia da Trindade, que seriam os ministérios de cada pessoa da Trindade. O ministério de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E a gente vê aqui, se pudéssemos falar dessa economia da Trindade, o ministério do Espírito Santo sendo feito aqui de uma forma bela, de uma forma clara, de uma forma viva. Então você vê que essa igreja é um organismo vivo, é um organismo em crescimento, é o que o texto está dizendo. E não apenas em crescimento, mas é um organismo que por meio do poder do Espírito Santo, coisas maravilhosas estão acontecendo ali, né? A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mas eu queria ressaltar que, principalmente aqui do verso 12 até aqui o verso 33, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está ativo por meio da vida desses homens, né? Então esses sinais, esses prodígios são um exemplo do cumprimento da oração deles, mas também o Espírito está agindo por meio desses homens. O Espírito está agindo aqui no livro de Atos. E ele também age ainda hoje, né? Claro, com toda certeza. Continuando no verso 12, diz assim, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Parece que os apóstolos fizeram desse lugar específico no templo, eles escolheram esse lugar para cultuar a Deus, porque Exatamente. Jesus também gostava de ficar no pórtico de Salomão. Então, procurando alguns textos, a gente pode encontrar Jesus também no pórtico de Salomão. Eu acredito que eles começaram o ministério deles, né? O coxo, quando foi Exatamente. levantado, foi no pórtico de Salomão. A primeira prisão que eles sofreram aqui no capítulo 4 mesmo, 3 por 4, sim, foi no pórtico de Salomão. Então, assim, muito provavelmente porque era um lugar do templo onde se tinha acesso o gentio e o judeu
aonde tinha um fluxo maior de pessoas. Então eles queriam pregar para todo mundo, então talvez seja uma posição estratégica que eles escolhiam ali para estar aonde o povo passava. E você vai ver que geralmente eles iam pela manhã, que era quando se faziam os sacrifícios. Então, muito provavelmente uma estratégia que eles utilizaram aqui para levar essa mensagem do evangelho para o maior número de pessoas que eles conseguissem. E não é à toa que, por exemplo, no Pentecoste foram pelo menos 3.000 pessoas que se converteram ao Senhor, era 9 horas da manhã, e depois com o coxo, só que agora no período à tarde, porque o sacrifício era feito em 2 períodos, tanto de manhã quanto à tarde. E aí nós falamos um pouco mais sobre isso nos vídeos anteriores, por isso que é interessante, né, recorrer, Exatamente. continuar nos vídeos pra gente continuar nessa mesma linha de raciocínio. E o verso 13, quer falar mais algo no verso 12 especificamente? Não, Então no verso 13 diz assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Mano, eu fiquei assim, por que o povo não queria se juntar a eles? Por quê? Eles ficavam admirando, parece que olhando assim de longe, assim. nossa, que legal o que eles fazem, que legal esse povo, né? Sim. A pregação, os sinais, Mas o que você explicou no versículo anterior, para mim, fez muito mais sentido em entender esse tipo de texto aqui, olhando assim, eita, se morreu gente porque mentiu para Deus, eu não quero me aproximar com um coração insincero, com uma atitude impiedosa para poder me aproveitar de alguma coisa. Então parece que a disciplina teve efeito não só na igreja, para a admiração de todos que estavam ali, mas também para os de fora. Sim. Então, se você não sabe do que a gente está falando, no início do capítulo 5, que a gente falou no outro vídeo, tem aquele evento de Ananias e Safira, que acabam morrendo por causa que eles não estavam, como podemos dizer, de todo o coração junto com aquele povo. O coração deles estava dividido. E o Clisman fez uma explicação em cima do evento da morte de Ananias e Safira, que eu tenho certeza que vale muito a pena para você fazer esse tipo de acompanhamento lá. Mas o fato é, Pablo, quem estava ali precisava estar 100%. Você não podia estar vacilante. Por isso que alguns não ousavam juntar-se a eles. Porque de alguma forma valia a vida deles, né? Valia. Até mesmo o próprio corpo. Porque no versículo anterior do capítulo 4, o Sinédrio chama eles e ordena para que não ensinassem no nome de Jesus. E eles foram ameaçados de açoite. E aqui, já no capítulo 5, além da ameaça, eles sofreram no corpo essa desobediência. E Pedro e João já tinham sido presos. Então, E aqui foram todos, né? isso gera 2 tipos de sentimento. Naqueles que eram discípulos de fato, a gente viu a prisão, a perseguição, criava neles um encorajamento, uma ousadia. E eles oravam a Deus: Senhor, nos dá ousadia. Mas quem estava ali, né? Quem estava dentro de Quem fato. estava de coração, né? Agora, quem estava vacilante poderia ficar com medo das prisões, medo da perseguição e também medo dessa disciplina pelo fato da morte de Ananias e Safira. Então, muito provavelmente por isso, alguns não ousavam se juntar a eles, embora admirassem o que eles estavam fazendo. Mas o fato é que eles precisavam estar 100%. Né? Quem estava na igreja, quem estava de fato ali naquela comunhão dos apóstolos, ouvindo a doutrina, partindo do pão, que é tudo que a gente já viu nos outros capítulos, precisava estar 100%. Por quê, Pablo? Porque a igreja, a gente vai ver aqui o início dessa perseguição, mas a igreja enfrentaria nos anos seguintes a maior perseguição que a igreja já enfrentou, né? Não querendo entrar aqui em questões escatológicas, de linhas escatológicas, mas eu acredito que quando Jesus falava daquela grande tribulação que nunca houve e nem haveria depois, ele está falando justamente da igreja do primeiro século. Porque se você for observar aquela tribulação que eles passaram, e também os judeus, né, porque ele estava pregando para judeus, que os judeus sofreram ali na guerra judaico-romana do ano 70, onde o templo foi destruído, onde 64 com Nero, né? Eu acho que meteu fogo em todo mundo. também teve essa perseguição. Então, assim, a igreja sofreu uma grande perseguição, e eu sempre tenho batido nessa tecla, interna e externa, a qual nunca houve antes. Então, se teve uma época na história da humanidade em que a igreja de Cristo passou perto de deixar de existir, foi justamente aqui nesse início, foi no primeiro século. Então, esses primeiros irmãos, eles precisavam estar 100% dentro. Eles precisavam estar dispostos a morrer por causa daquele testemunho que eles estavam dando. Então, é por isso que alguns não ousavam. Isso aí é demais pra mim. Eu acho até legal, mas morrer por causa disso, aí não é pra mim. Não, quem estava dentro, quem de fato estava com os apóstolos, Tinha que estar 100%. quem queria dar o testemunho de Cristo, tinha que estar disposto a morrer, tinha que estar disposto a passar por essa perseguição, por essa grande tribulação. E isso já é um prenúncio que o próprio Pedro já observou no evento Pentecostes, ou quando eu quero dizer isso,
eu quero dizer, na descida do Espírito Santo, porque quando ele viu aquele povo falar em línguas e todo mundo ficou naquela perplexidade, ele pega o livro de Joel e diz, olha, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado lá. Só que o céu, naquele evento, o texto não diz, o céu não escureceu, não houve trevas, enfim. Mas o que ele disse, pelo menos a partir do texto de Joel, é assim, olha, o que está acontecendo aqui hoje é que o juízo do Senhor está se aproximando. Os últimos dias. Os últimos dias, ou seja, o que foi pregado, que foi iniciado, o que foi profetizado lá, o que está acontecendo aqui já é um pingo de uma amostra do que vai acontecer, ou seja, os últimos dias já foram inaugurados, não só com isso que está vindo, mas com o dia do Senhor. É claro que aconteceram vários dias do Senhor, vários tipos de juízos do Senhor com o seu povo. Muito mesmo antes do primeiro século e no primeiro século, mas apontando para um juízo muito maior. Então é isso, e aí no verso 14, vai dizer que, embora algumas pessoas não ousavam juntar-se a eles, isso não impedia o crescimento da igreja. Perseguição, prisão, censura, essa seriedade com que deveria se levar a vida em Cristo, isso poderia afastar algumas pessoas, mas não impedia que a igreja crescesse. Pelo contrário, o verso 14 vai dizer que a igreja crescia muito, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Imagina, Pablo, todos os dias se convertiam pessoas, todos os dias. Na primeira pregação de Pedro, 3 mil. Depois a gente viu que já passava de 5 mil. Só contando homens, né? Só contando homens. E aqui, Lucas tem a sensibilidade que ele teve também no seu evangelho, no evangelho que ele escreveu, de falar aqui que a multidão era de homens e mulheres, né? Lucas sempre mencionando mulheres, como as mulheres eram importantes já no no ministério. primeiro capítulo de Atos, ele já coloca Maria, mãe de nosso Senhor, né? Então... E aqui, já a partir do verso 15, começa uma polêmica, né? Talvez a maior polêmica desse texto aqui. Pois é, quando a gente lê esse texto aqui, de início, eu queria te fazer a seguinte pergunta. E aí, eu escrevi aqui, a sombra de Pedro curava, é porque isso fica, pelo menos a princípio, no imaginário. E é no imaginário coletivo, porque alguém, em algum lugar, disse isso, lendo o texto. E, mano, se pode ter acontecido... Deixa eu ler. Tá, vai lá, lê. Verso 15 e 16. E aumentava sempre mais o número de crentes, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Sim. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Pode continuar. Tá. Pelo menos existem 2 tipos de teorias, né? 2 teorias. A primeira é que havia uma crendice em que as pessoas poderiam levar os seus enfermos e na sua crença elas depositavam essas pessoas perto de Pedro para que ao menos no imaginário delas essas pessoas fossem curadas. E a outra teoria é que diz que realmente a sombra de Pedro curava. Procurando apoio para esses dois, por exemplo, esse tipo de... Se a gente passar a acreditar, né, que isso acontecia, a gente vai olhar para Atos, lá com Paulo, os seus lenços, diz o texto, que de alguma forma curavam, né? E aí você vê, o lenço de Paulo curava. A sombra, pegando na segunda linha, né? A sombra de Pedro curava. Aí você pergunta, isso é novo? Aí você pergunta, aí você se vê, né? Não, porque uma mulher tocou nas vestes de Jesus. Se uma mulher tocou nas vestes de Jesus e dele saiu virtude, aí você fica assim, opa, aí você se pergunta mais uma vez, mas isso é novo? No Antigo Testamento há relatos também De coisas estranhas. Extraordinárias, que você vê assim, por exemplo, a ressurreição da filha do filho da Sunamita. Mano, ele ressuscitou. E quando você lê as cenas, fica assim, caramba. Tem aquele texto que Jesus, para curar um cego, ele passa barro no O lodo, né? O lodo. Ele passa nos olhos da pessoa. São coisas inexplicáveis. Por exemplo, aí quando você vai passar um pouco mais atrás, né? Moisés. Para Moisés, para poder falar com o povo, ele fala assim, Senhor, mas o povo não vai acreditar. O que você tem na sua mão? Um bordão. Aí, subsequente a isso, o bordão se torna uma serpente. Então, ou seja, esses 3 grupos, né? Moisés, Elias e Eliseu, e Jesus e os apóstolos. Mano, esses milagres extraordinários que nos causa espanto, se eu crer, como creio, para mim, estavam reservados somente a eles, confirmando aquilo que estava acontecendo, o que aconteceu nas palavras do autor aos Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4.
Aí eu só quero ler e você faz os seus considerações. Hebreus 2, versículo 3 e 4, que diz assim, 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Lendo esse texto, com tudo que a gente falou aqui, o que me resulta, né, o resultado disso é, tudo isso aconteceu para que as pessoas, para as pessoas crescem no nome de Jesus. Assim como está descrito no livro de João, as pessoas, os sinais aconteceram para que as pessoas pudessem crer em Jesus, aqui assim como no livro de Atos, que as pessoas passaram a crer em Jesus como o Senhor. Bom, eu não sei se eu consegui fechar, mas eu acho que... Bom, o texto, para mim pelo menos, o texto dá a entender que eles também eram curados, essas pessoas que passavam a sombra pela qual a sombra passava. E aí, usando como apoio também, no mesmo livro, a questão de Paulo lá, né, dos lenços. O verso 16, quando fala assim, que vinham também de outras cidades, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, não acredito que ele está falando apenas dessas pessoas que vinham das cidades vizinhas de Jerusalém levando doentes, mas também desses doentes. Mesmo aqueles que não passam pela sombra, eles impunham as mãos, sim, e eram curados. Sim. Mas quando fala, e todos eram curados, eu acredito que também esteja falando desses por quem a sombra passava, né? E assim, a gente tem até pensa um pouco diferente em algumas questões, eu e Pablo, né? Eu sou mais carismático por causa do meu contexto pentecostal, onde fui criado e tudo mais. Eu também fui criado assim, eu sei, mas embora eu adote a teologia reformada, né, me considere um reformado, eu não larguei totalmente, eu sou um continuista. Então, assim... mas nos pontos principais, essenciais, primários, eu e Clisma, a gente está assim, ó, abraçado, viu? Então, assim, quando eu olho para esse texto, eu penso duas coisas. Primeiro, algo que você já mencionou e que eu queria resumir da seguinte maneira. Isso não pode virar uma doutrina, digamos assim. Não é porque a sombra de Pedro curou naquele momento, ou o lenço de Paulo curou em um outro momento, que isso vai virar uma regra para a igreja. Que um pastor hoje pode chegar e falar assim, não, a sombra de Pedro curou, então a minha sombra também pode curar. Concordamos, velho. E isso seria uma espécie de querer criar, sabe, um tipo de doutrina em cima disso. Isso não pode, né? Não é porque a sombra de Pedro curou, ou o lenço de Paulo curou, que hoje as pessoas vão ser curadas por meio da sombra ou do lenço de algum outro pastor. Não porque Pedro e Paulo sejam, sei lá, maiores, seres humanos melhores do que nós, ou do que os pastores de hoje em dia. Mas homens comuns cheios do poder de Deus, né? Homens comuns, como nós. Mas, por algum motivo, né, para refletir a glória de Deus naquela época, naquele tempo, a sombra dele curou. Também não é mencionado isso depois, não quer dizer que a sombra dele curava em todos os lugares que ele ia, mas durante esse período, nesse momento, aquelas pessoas por quem a sombra de Pedro passava eram curadas. Também não é a sombra dele que está curando, né? Também não foi a roupa de Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. É o Espírito de Deus agindo, né, por meio desses homens. Mas eu queria acrescentar outra coisa. É uma manifestação fantástica do Espírito Santo, né? O texto, a gente não pode deixar de ressaltar que o texto está enfatizando a obra do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, principalmente nesses primeiros capítulos de Atos, aqui durante todo o livro de Atos, ele está agindo de uma maneira fantástica, de uma maneira, como eu falei, de uma maneira pujante, sabe? É o início dessa obra, o início da igreja, e essa igreja está sendo fundada no poder do Espírito. Então, o Espírito Santo está agindo de uma maneira extraordinária, e eu não quero dizer que o Espírito Santo não haja hoje, não haja, de forma extraordinária. E também de forma natural, né? Que é a maneira provavelmente pela qual o Espírito Santo age com maior frequência, de uma maneira natural, mudando as vidas das pessoas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o texto está mostrando uma manifestação extraordinária do Espírito Santo. E isso também serve para hoje. Não que a sombra de um pastor hoje vá curar, mas nós também não podemos apagar, digamos assim, as manifestações extraordinárias do Espírito de Deus, que podem surgir também nos dias de hoje. Então, se porventura você conhece o testemunho ou já ouviu um relato de alguém que foi curado de uma maneira estranha, não desmerecer e nem diminuir. Eu estou aberto a acreditar. E aí a gente entra num problema que às vezes alguns reformados vão utilizar a sola escritura de uma maneira talvez abusiva nesse sentido, sabe? Tipo assim, não, isso não está na escritura, então não pode acontecer. Bom, mas a própria escritura está mostrando pra gente que coisas extraordinárias aconteceram apenas uma vez, como por exemplo a sombra de Pedro. Então assim, eu acredito que alguém pode ser curado de uma maneira extraordinária, sabe? Mesmo que isso não esteja relatado exatamente daquela mesma maneira, ou aquela mesma experiência exatamente esteja relatada na escritura. Eu acredito que podem existir experiências
sobrenaturais com o Espírito Santo que não foram relatadas, até porque não daria para relatar todas as experiências extraordinárias que aqueles homens viveram com o Espírito Santo. Eu acho que a gente poderia colocar pelo menos uma sinais, né? Que se os milagres que acontecem e de forma natural que o Espírito Santo age na nossa vida e milagres extraordinários, os quais pedimos ao Senhor, por exemplo, no caso de cura física, psicológica, doenças da alma, né? Enfim, se essas realizações, de forma sincera, estiverem nos conduzindo a crer mais em Jesus, a crer que Jesus é o Senhor e não só a nós, mas a outros também, eu acho que a gente pode ter esse tipo de baliza, sabe? Olha, se esses sinais que estão acontecendo nos fizerem crer que Jesus é o Cristo e levarem também outras pessoas a crerem, então, mano, eu acho que a gente pode sim ter esse tipo de cone que vai nos dar sim, exatamente. A direção. Que é o que está acontecendo aqui no texto, né? Esses sinais e prodígios são motivos da conversão de muitas pessoas, aliado à pregação, né? Pedro não chegava lá, curava as pessoas e ia embora. A sombra de Pedro não passava e as pessoas eram curadas. Não, Pedro está sempre pregando, é o que a gente está vendo aqui, ele está sempre apontando para Cristo, né? Então, talvez seja isso, talvez seja esse ponto de convergência, né? O Espírito Santo pode operar sinais de maneiras até diferentes do que foram operadas aqui, né? Coisas extraordinárias, manifestações fantásticas. Todavia, para que está servindo isso, né? Qual a finalidade última disso? É a glória de Deus? E às vezes a gente consegue perceber isso olhando para a vida, talvez, do pastor que está, né, se é um charlatão que está dizendo que está fazendo e acontecendo, ou, sei lá, o profeta, o apóstolo, ou aquele que tem o dom de fazer e acontecer. E isso está apontando para Cristo? Sim, né? E a gente sabe, no fundo, se a pessoa que está contando aquilo é para a glória de quem? Por exemplo, Paulo, quando vai falar com os coríntios, ele teve uma experiência com Deus. Pelo que a gente pode situar ali, foi no início da sua conversão. E 14 anos depois, ele vai falar isso. 14 anos depois, e ele fala, e ele ainda diz o texto, né? Ele diz assim, olha, eu estou contando isso aqui... não para me vangloriar. Não para me vangloriar. Eu estou contando isso pela insensatez, sabe? Se eu fosse um insensato, eu ia contar. Mas deixa eu falar então para vocês. Porque então, Paulo muitas vezes precisava até também reafirmar a sua autoridade, né? Como apóstolo, como alguém que era de fato enviado por Cristo para anunciar o seu evangelho, porque ele muitas vezes era desacreditado. Então, quando ele usava de alguma prerrogativa, dizendo assim, olha, eu já passei por isso, eu fui no terceiro céu, ou sei lá, eu já vivi experiências, já falei mais línguas que todos, tudo ele está fazendo apenas para dizer assim, olha, o que eu estou querendo dizer para vocês, o evangelho que eu estou pregando de Cristo, eu tenho autoridade, eu também passei por essas experiências e tudo mais, então eu tenho uma legitimidade para falar. Mas assim, talvez seja realmente esse incrível, né? O que isso está produzindo na vida das outras pessoas. Sim. Acho que podemos chegar a essa conclusão. E aí, então, a sombra dele curava ou não? Mano, a sombra não, mas pessoas eram curadas por meio dessa manifestação. Eu vou dizer, eu não quero fugir da responsabilidade, mas pra mim, eu acredito que independe, sabe? Assim, se ela curava ou não, beleza. Assim, não é o mais importante, né? Pra mim não é o mais importante. O importante pra mim é que, se esse sinal acontecia, esse sinal conduzia essas pessoas a Jesus. Agora, se você me perguntar assim, hoje isso aconteceria? Não creio mais. Não creio que sinais usando lenço, usando bordão, cajado. Não creio, não. Eu creio. Pode acontecer, sim. Então vamos seguir agora o segundo bloco desse título, né? Já demos uma acalmada, né? Nos ânimos. Então vamos lá, verso 17. Diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mano, aqui eles não foram apenas numa antessala ali, no próprio templo, ou alguma sala onde eles poderiam ficar reservados. Agora eles foram aqui para Papuda, para prisão pública, né? Não foi só Pedro e João, não. Foram todos os apóstolos. A perseguição parece que está aumentando, né? Começou ali no capítulo 4 e está crescendo. À medida que a igreja cresce, a perseguição parece que está crescendo também. À medida que a igreja cresce, a perseguição também cresce, né? À medida que o texto vai dizendo que a igreja vai aumentando, parece que a perseguição vai aumentando também. Começou com Pedro e João, agora já são os apóstolos, daqui a pouco tem açoites. Sim. E aí vai, até que chega a morte. A gente vai ver morte, né? Já nos próximos capítulos. Então, eu queria ressaltar aqui, no verso 17, que eles ficaram com muita inveja. Se você bem lembra, os saduceus, como a gente falou aqui nos outros vídeos, né? E é importante você ver esses vídeos. Tinham dois principais partidos religiosos ali em Jerusalém, os saduceus e os fariseus, né?
E embora os saduceus fossem menor que o partido dos fariseus, em questão de quantidade de membros e tudo mais, Mandavam muito. eles eram a elite, né? Então o Sinédrio, que era formado por 70 pessoas, mais o presidente, sacerdote. era formado em grande maioria pelos saduceus. A guarda do templo era formada pelos saduceus. E esses saduceus, eles estão com inveja dos apóstolos aqui, não é pelo fato dos sinais ou pelo fato do que eles estarem fazendo é algo nobre. Não, pelo contrário, eles achavam isso odioso, né? Porque eles estavam falando de ressurreição. Sim. E os saduceus odiavam a ressurreição. Eles estavam com inveja porque eles estavam conquistando a simpatia do povo, porque o povo estava admirando aquilo que eles estavam fazendo. Então o povo ia para o templo oferecer os seus sacrifícios, que quem recebia eram os saduceus, os sacerdotes também, muitos sacerdotes eram saduceus. E aí eles estão vendo que o povo estava indo para o templo agora, era para dar atenção aos apóstolos, era para ouvir a pregação dos apóstolos. Então a inveja que eles estão sentindo aqui é o prestígio do povo mesmo, sabe? É a atenção do povo, é a admiração do povo. Porque antes os homens santos, os homens que eram admirados, eram eles. E agora tá vendo que o povo tá admirando esses galileus, pescadores, homens simples. Quando foi que a gente deu autorização para eles poderem ensinar alguma Em coisa? cultos, onde vocês estudaram? Né? Na escola de qual rabi que vocês estudaram? E a gente vai ver aqui que tinha um desses rabis que era muito Sim. sábio, né? Nos próximos capítulos, nos próximos versículos aqui, que era Gamaliel. Mas eles estavam com inveja, e essa inveja, além da raiva, além de acharem que eles eram hereges porque estavam falando de ressurreição dos mortos, estavam comparando Jesus como Deus e dizendo que ele era o Salvador, tudo isso, essa inveja com essa raiva, com esse sentimento que eles tinham de achar que eles eram hereges, que era uma seita, que estava saindo dos judeus, leva eles novamente a prenderem os apóstolos. Ora, não é possível, nós falamos já para esses homens que não é para eles ficarem pregando aqui, e eles estão aqui de novo pregando, então eles prendem os apóstolos e levam ele para essa papuda, como você bem mencionou. Bom, se você não é de Brasília, você não vai entender muito, mas a papuda aqui é o Presídio Federal, Presídio Federal. É o presídio, tá? Isso que o Cris acabou de falar, tá lá em Atos capítulo 4, versículo 17. Eles dizendo, né? O Sinédrio dizendo a eles: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então não é a primeira vez que eles estão sendo presos, não é a primeira vez que eles estão pedindo para eles pararem de falar, de anunciar, de pregar, mas esses homens estão cheios do Espírito, eles não podem ficar calados, Paulo. E esse Espírito não vai abandoná-los, pelo contrário. Foi o próprio Jesus, a gente tem visto isso. E vou voltar a bater nessa tecla. A mensagem central do livro de Atos, o versículo-chave, Atos 1:8, Jesus falando para os seus discípulos, vocês vão ser as minhas testemunhas, vocês vão testemunhar da minha obra, vocês vão testemunhar da minha ressurreição, vocês vão ser minhas testemunhas, quando descer sobre vocês o Espírito, e vocês vão falar de mim em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tudo o que acontece no livro de Atos está decorrendo desse versículo, dessa linha melódica, né? Então, a gente está vendo o Espírito agindo por meio desses homens para que eles continuem testemunhando de Cristo. E esse Espírito não os abandona, Deus não os abandona, pelo contrário, eles foram presos e o verso 19 vai dizer que algo extraordinário aconteceu. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida, com um V maiúsculo, né? É uma forma talvez de chamar o Evangelho, né? Todas as palavras do Evangelho, todas as palavras dessa vida, desse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Que as palavras dessa gosto vida. de dizer, então, as palavras de Cristo. As palavras dele. E que era o que Cristo pediu que eles fizessem, né? Então você está vendo que a gente tá às vezes a gente torna-se um pouco repetitivo, mas é porque o texto está batendo nessa tecla. Eles estão testemunhando, estão sofrendo perseguição, mas essa perseguição não é capaz de pará-los e eles voltam a pregar. E isso tem acontecido sucessivamente, né? E então aconteceu esse milagre, as portas da prisão ali foram abertas por um anjo, eles saem dessa prisão, né? O anjo manda eles continuarem pregando. Isso é de noite, né? Que é o que o texto está dizendo. Então, provavelmente foram para casa, dormiram. E aí o verso 21 vai dar continuidade. Ó. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. E aí, quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o Sinédrio de novo. Eles já tinham chamado o Sinédrio para Pedro e João. E agora eles chamam de novo. Para todo mundo. Também Cristo passou, né, por esse julgamento. Matias estava aqui? Tava. Se você não entendeu a piada, vai lá nos primeiros episódios. E todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Busca aqueles delinquentes lá, porque a gente vai estudar eles agora. Busca aqueles perturbadores. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas, que são guardas, né? Nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Olha, os policiais penais estavam todos lá.
Tava todo mundo lá. Eles devem ter cavado um buraco alguma coisa. da noite, de noite para de manhã, como é que pode, né? E aí, verso 24, quando o capitão do templo e os principais, a gente já falou do capitão Já do templo, falamos né? lá no capítulo 4. Então, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Não é possível, cara. Deve ter um túnel. Como é que esses caras Como que saíram? eles saíram de lá? Né? É o que passa pela cabeça deles. Eles ficaram perplexos. Então, O o capitão? capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados. A vontade deles era de bater neles. Não, era de matar, mano. Era de matar. Mais pra frente eles vão querer matar. Sim. Mas Era de dar uma coça. tão loucos com esses homens. Mas eles temiam ser apedrejados pelo povo. E aqui não é apenas a igreja, né? Que já era uma multidão, mas até aqueles homens que admiravam. Os do versículo, o trecho, né, do 12 ao 16. Que a gente já Exatamente. explicou. E aí eles pegam, trazem os apóstolos, verso 27, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Se você quer saber mais sobre o sumo sacerdote também, nós fizemos isso no capítulo 4, explicando de forma mais detalhada também. Exatamente. E aí o sumo sacerdote vai fazer o interrogatório para esses delinquentes, né? Então, mas ele Que agora gosta, já né? estavam soltos. Foi Mas com que foram Jesus. presos de novo. Sim, foi com Jesus, com Pedro e João, e agora com os apóstolos. Eles estão passando as mesmas coisas. Isso. Interessante. E aí ele diz, né, no verso 28. Não é verdade? Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Aquele texto que você mencionou, né? No capítulo 4. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. E ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Que homem, Pablo? Jesus. De Jesus. Por quê? Eles viviam dizendo, a pregação de Pedro vivia dizendo que eles mataram Jesus. Tanto no capítulo 2, ele se direciona ao povo, e no capítulo 3, ele aponta agora para o Sinédrio. E aí é muito, muito provável que ele está dizendo: olha, vocês não pararam de nos acusar? E digo mais, muito provavelmente nas pregações que Pedro e os apóstolos faziam ali no pórtico de Salomão todos os dias, eles estavam falando da morte e ressurreição de Com Jesus. toda certeza. Então eles muito provavelmente ali também ficavam dizendo: olha, vocês os mataram, vocês os mataram. A pregação de Pedro, que é bem descrita no capítulo 2, também no capítulo 3, se eu não me engano, ela é o que Pedro não está pregando outra coisa. Ele continua pregando isso dia após dia e operando sinais e tudo mais. Então, muito provavelmente, quando esses homens falam: olha, vocês ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, é porque eles insistiam em dizer que aqueles homens, aquela geração, aqueles homens, aquele sumo sacerdote, Era culpado da morte de Jesus. e de fato eram, porque foi esse sinédrio. Lembre-se, Jesus morreu aqui não tem muito tempo, né? Aqui é o início da igreja. São os primeiros capítulos. Quando Jesus sobe aos céus, tinha 40 dias que ele tinha morrido e ressuscitado. E aí, logo em seguida, 10 dias após. 10 dias após vem o Pentecoste. E aí a igreja vai, né? Então, assim, Passado alguns dias, pode ser que Mês. tenha talvez poucos meses aqui, no máximo, no máximo. que Jesus Mês, tinha sido no máximo. morto. Então, era de fato aqueles homens que tinham matado Jesus. Eram eles, era esse sinédrio, era esse sumo sacerdote, era essa guarda do templo, foram eles que mataram Jesus mesmo. E julgaram Jesus de uma forma injusta, com falsas testemunhas, e o levaram para Pôncio Pilatos para que ele pudesse ser julgado também pelos romanos e depois fosse crucificado e morto. E aí, mas eles estão incomodados com isso. Vocês insistem em lançar sobre nós o sangue desse homem, mas claro, vocês que mataram ele. E aí Pedro e os demais apóstolos afirmam: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O que ele já tinha dito, Pedro e João já tinham dito, né? Com Mas eu quero me acusar aqui também, Pablo. versículo 19 do capítulo 4, assim. O sangue de Jesus também está sobre nós, sobre as nossas mãos, sobre, sabe? Sim. Os nossos Ele pecados. morreu por causa da gente. Por causa dos nossos Esses pecados. homens o condenaram, mas foi por causa dos nossos Eu pecados. até tomei um susto aqui, eu falei, oxi. Eu não estava Sim. lá participando do julgamento de Cristo, mas Mas os nossos pecados. ele morreu por causa do Fala meu nosso, pecado. porque eu também tô Eu aqui. sou tão culpado quanto esses homens aqui. Fala A nosso única também. diferença é porque, pela graça de Deus, o Espírito Santo Nos convenceu. me trouxe para Cristo e me fez pela fé crer que eu fui perdoado. Mas eu também sou tão culpado quanto esses homens aqui. Não quero de maneira nenhuma dizer assim que sou melhor do que eles. E você também, viu, pecador? E Pedro não está mentindo para esses homens. No julgamento ele não fala assim: não, beleza, pode deixar aqui, que a gente não vai fazer mais A isso gente não. vai ficar aqui na miúda. Pelo contrário, Pedro está dizendo: eu vou continuar. Ele está cheio do Espírito, ele está cheio de ousadia e eles estão pedindo por mais ousadia. As orações deles, como a gente já falou aqui, Senhor, nos dá ousadia para falar do teu nome. Senhor, nos encha, nos dê ousadia, não deixa que nada nos impeça de anunciar a tua obra. E aí Pedro vai de novo falar: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Isso aqui para um saduceu
é melhor você bater nele do que Mano. falar que alguém ressuscitou. Sim, e mais uma vez, nós falamos dos saduceus no capítulo 4, a gente explica melhor a teologia dos saduceus. Mas resumindo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam. Quando ele usa aqui essa expressão aqui, o Deus de nossos pais, ele está dizendo à sua audiência, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mano, Yahvé, é o Deus Yahvé. que vocês conhecem. Isso é o Deus que falou com Moisés lá no monte e entregou a sua lei em 2 tábuas escritas pelo seu próprio dedo. O Deus a quem chamou Abraão pela fé. O Deus em que sustentou Isaac. O Deus que continuou a sua promessa com Jacó. Esse Deus, o Deus de nossos pais, mano, é inegável. Mais importante, ele não está pregando outro Deus. Não, Pedro, é o mesmo Pedro não Deus. está anunciando outro Deus. Pelo É o mesmo contrário, Deus. é o Deus que vocês conhecem. É o Deus que vocês estudaram, que vocês leem aí nas Escrituras, que era o Antigo Testamento que eles tinham. É esse Deus. Ele ressuscitou Jesus. Aí continua, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Eles sabiam que pendurar alguém no madeiro era maldição. Sim. Eles sabiam disso. Lá em Deuteronômio. Deuteronômio. Eu vou colocar a referência. Está Não em sei se Deuteronômio, eu mas coloquei está aqui. dito: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o que Pedro está dizendo para Eles esses sabiam homens disso. é: olha, vocês não acreditam em ressurreição, mas eu quero dizer para vocês que o Deus que vocês creem, Que vocês estão confessando, né? esse Deus ressuscitou Jesus, que vocês mataram, dentre os mortos. E não apenas mataram, mas tornaram maldito pendurando no madeiro. Sabe, isso aqui é uma afronta tão grande para esses homens. É talvez o que João Batista fez quando perdeu a sua cabeça. Quando teve a sua cabeça cortada, lá nos evangelhos. Que ele fala assim: olha, você sabe que você casou, que você casou com a mulher do seu irmão. Uhum. O que você está fazendo é errado. Esse tipo de ousadia, sabe, Paulo, que às vezes falta hoje na igreja. Um pouco. Tipo, os pastores, eles querem fugir de palavras que confrontam. De palavras que às vezes tocam na ferida. Mas nós precisamos não causar uma ferida maior do que a pessoa já tem. Mas para dar o remédio da salvação, é preciso dizer que a pessoa está doente. Sim. É preciso porque não é nem, quando eu falo assim, tocar na ferida, é porque alguns pastores querem enganar as pessoas. Querem dizer que não há ferida, que não se precisa de perdão, que não se precisa de mudança de vida, que não se precisa de reconhecer as suas falhas, né? Então é importante falar isso porque a gente está vivendo num tempo que cada vez menos a gente escuta um confronto, né? As pessoas não querem mais ir para o embate, principalmente pastores. O Clisman está pregando em Amós. E Amós, Toca na ferida. cheio do Espírito de Deus, vai diante do rei, vai diante do sumo sacerdote e expõe todas as feridas. Os pecados. Expõe os E ele pecados. nomeia os pecados. Isso é Expõe os pecados, né? o que Pedro está dizendo. Olha, vocês fizeram isso, isso e isso. Hum. Tá? Ele está nomeando os pecados que aqueles homens cometiam. Não é simplesmente chegar lá no púlpito na hora que você for pregar e falar assim: olha, meus irmãos, todos sabemos que temos pecados, que precisamos Não. do perdão de Jesus Cristo. Não. O que Amós, o que Pedro está fazendo aqui, o que o próprio Cristo fez. Ele aponta o pecado, ele nomeia o Cristo, quando pecado. confrontava os fariseus e os mestres da lei, ele dizia: olha, vocês devoram as casas das viúvas. Era um pecado que eles cometiam. Uhum. Vocês colocam uma carga pesada sobre o povo. Então, assim, você, pastor, que porventura venha nos ouvir, quando você estiver pregando um texto sobre imoralidade sexual, por exemplo, você tem que dizer as imoralidades sexuais do nosso tempo. Você tem que tocar em pontos difíceis, como, por exemplo, pornografia, como, por exemplo, o fato de... Adultério? a soft porn, que chama, que é uma pornografia suave, que é o quê? Ficar seguindo mulheres, por exemplo, no Instagram, mulheres seminuas. Não sabia, não. Soft porn é tipo assim, soft é como se fosse macio, né? Ou algo que não é tão escancarado. Uhum. Que é um pecado que é talvez o pecado mais comum hoje no meio dos homens. Seguir mulheres no Instagram, no TikTok ou nas redes sociais que vivem postando roupas seminuas, fotos seminuas. Então, os homens gostam disso, curtem isso. Então, assim, tem muito homem crente que precisa ser confrontado nesses pecados e nomeado. Olha, você que segue mulheres seminuas no Instagram e que gosta disso, você está traindo a sua esposa a fazer isso. Você está cometendo adultério, porque Cristo falou que se você desejar uma mulher, você já adulterou com ela no seu coração. Então, o que Pedro está fazendo é isso. Ele está nomeando os pecados. E os pastores precisam fazer isso. Aplicar a palavra que está sendo pregada, né? E nós damos esse tipo de conselho, né? O Crismo está falando isso, de forma especial aos pastores, de forma fraterna, tá? É como se fosse um filho dizendo ao pai:
Quem é esse moleque para falar isso aqui? E se você adotar esse tipo de comportamento, é o que os saduceus e o sinédrio estão fazendo aqui com Pedro. Sim. Então, assim, eu estou te falando como alguém que é pastor também, como alguém que prega na igreja e que tem dificuldade, às vezes, para tocar em determinados assuntos que são delicados de fato. E aí eles estão obedecendo a Deus, né? E Pedro vai de novo falar isso daqui, porque ele já tinha mencionado isso aqui. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eles não vão parar. Mas o que Pedro fala aqui, Pablo, no verso 31, novamente declarando que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, ou que ele é o próprio Deus. Porque quando ele diz aqui no verso 31, Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, ele está equiparando Jesus a Deus. São características de Deus, essas características. Salvador, o príncipe que está assentado ao lado de Deus, né? Então, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Mano, aqui eu cheguei a pensar em que o sistema sacrificial que apontava para Jesus me veio à mente. Parece que então a partir de agora, não aqui a partir de agora, né? Mas a partir da ressurreição, a ascensão de Jesus e todos os textos os quais eles citaram desde o primeiro capítulo de Atos, mostrando que Jesus era o Cristo e que no capítulo 3 ele vai dizer no versículo 19, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário, enfim, aí ele continua. Mano, parece-me que aqui eles já estão clareados na sua própria mente em que o sistema sacrificial já não é tão obsoleto. Tornou-se obsoleto. Não é necessário para que se complete a salvação em confiança no próprio Cristo, ou que Jesus é o sacrifício perfeito, nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Mano, olha como isso é simbólico que você está dizendo. Esses homens estão falando para os sacerdotes, para os religiosos, para a elite da religião judaica, para o Sinédrio, né? Se não é dentro do templo que o Sinédrio se reunia, ou nos arredores do templo, eles estão dizendo para esses homens que viviam sacrificando para redimir pecados. O sistema, né, sacrificial legal, o sistema sacrificial era: eu vou pegar o que o povo trouxe aqui, sejam animais, né, ofertas, pombinhas, ovelhas, o que seja, e eu vou sacrificar esses animais para que os pecados do fulano, do ciclano sejam perdoados. A remissão de pecados que ainda estava vigente. Isso talvez seja muito distante para a gente nos dias de hoje, né? Pensar nisso. Mas aqueles homens, naquele templo, viviam isso e faziam isso todos os dias, pela manhã, quando o povo ia oferecer ali as suas ofertas, os seus sacrifícios. Então, Pedro dizendo para aqueles homens: olha, o Cristo que vocês mataram, que vocês colocaram no madeiro, né? O cordeiro que foi imolado, assim como vocês matam esses animais, vocês também mataram o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro ressuscitou e foi colocado, né, por Deus como príncipe salvador, a fim de conceder a vocês arrependimento e remissão de pecados. É o que você disse. Pedro, por meio dessa fala, da pregação, por meio do que ele está anunciando o fim do sistema sacrificial. Ele está dizendo: olha, matar animais agora é obsoleto. A remissão de pecados vem por meio da fé em Jesus Cristo. Se você quiser, talvez num tempo oportuno a gente possa conversar mais sobre isso, mas caso você tenha maior curiosidade, se você ler o livro de Êxodo e Levítico, você vai ter uma certa noção do que acontecia quanto à remissão, né? Remissão dos pecados e a apresentação dos sacrifícios, como é que acontecia. E é como o Cristo disse, a oferta para a remissão de pecados estava acontecendo. E aí Pedro vem e fala para eles: olha, não é mais necessário. Sim. E acaba, assim, é tão corajoso isso que Pedro está fazendo, porque acaba com um sistema religioso daqueles homens. Tudo, assim, a base da remissão dos pecados deles, até então, apresentado por Moisés, era isso, mano. Era isso. Não, e os sacerdotes, eles dependiam dessas ofertas, eles dependiam desse sistema. Sim. Inclusive para comer. O sustento deles. Era o sustento deles. E Pedro está destruindo, não diria destruindo, mas Pedro está dando um fim a esse sistema. Ele está revelando, né? Ele está revelando no poder do Espírito Santo que em Jesus
a remissão dos pecados, os quais eles procuravam, se encontrava numa pessoa. De uma vez por todas. De uma vez por todas, no E cordeiro o que que foi o imolado. que Pedro está fazendo, ele não é novo, não é algo novo, meus irmãos. Se você pegar os profetas, especialmente Jeremias, a partir do capítulo 32, vai falar que chegaria esse tempo. Sim. Vai dizer que esse tempo, que essa nova aliança chegaria, né? E então, assim, o que Cristo fez e o que Pedro está pregando não é diferente do que foi anunciado no Antigo Testamento, não é algo novo, eles não estão inovando. Não é que no Antigo Testamento deu a entender ou ficou prometido que o sistema sacrificial duraria para sempre. Pelo contrário, o Antigo Testamento já apontava para um Cordeiro perfeito que iria redimir de uma vez por todas os Para o pecados. fim nele. Para o fim nele. E nesse início, né, no início de uma nova aliança. Mano, o livro de Hebreus é perfeito em explicar que, o autor explica, né, que Jesus é a nossa aliança com Deus. Jesus é a nossa remissão para os nossos pecados. E isso em outros livros, no Antigo Testamento, né, também. Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, vai explicar assim de forma inicial o que acontecia com os irmãos do Antigo Testamento para o Novo. Mano, enfim, é lindo e maravilhoso. E aí, o verso 32, ele diz: e nós somos testemunhas, palavrinha mágica, Destes fatos. testemunhas. Toda vez que aparece que ele diz que nós somos testemunhas, eu falo palavrinha mágica, tá? Se você não pegou a piada. E ele fala que não são eles apenas que são testemunhas. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Não é que o Espírito Santo está condicionado à obediência nossa, pelo contrário, a gente obedece por causa do Espírito. Porque ele nos concede essa obediência. Quando Pedro fala isso aqui, ele tem em mente a palavra de Jesus, que falou assim para eles: voltem para Jerusalém e esperem lá em oração, porque virá o Espírito sobre vocês. Então, a obediência a essa palavra que Cristo já havia dado para eles. Então, quando ele diz aqui que Deus deu aos que lhe obedecem, ele está falando: ó, essa galera aqui que recebeu o Espírito está debaixo da palavra, né, que Jesus Cristo deu. Pendurado no madeiro, eu anotei sim. Deuteronômio 21, 22 e 23. Eu anotei, falei que eu tinha anotado, anotei. Aí você coloca lá no... Vou colocar. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Agora que eles querem matar mesmo. Não, já chega. Depois dessa acusação Não é possível. e mostrar que a gente está fazendo errado, né? Você apontou os meus pecados um por um e ainda está dizendo que os sacrifícios não servem de mais nada. Que eu tenho que confiar em uma pessoa que nós matamos. Um maldito que foi pro madeiro. Agora eu quero Isso matar é vocês demais. agora. Eu imagino, eu consigo vislumbrar essa cena, aqueles homens rangendo os dentes e babando, loucos, querendo matá-los. Principalmente os saduceus, né? Que eram a maioria do Sinédrio. Então, pense que a vida de Pedro e dos outros apóstolos estava correndo um sério risco aqui, né? Por isso, quando eu digo que a igreja passou perto de deixar de existir, se houve essa época, foi aqui no início, foi no primeiro século. Mas vai aparecer um homem aqui, né? Um novo personagem. Pois é, a gente já tem que conversar sobre esse personagem aí. Eu tô achando que esse cara aqui, ele era do Sinédrio, era um fariseu, mas eu tô achando que ele é mais crente do que muito crente que eu conheço aí, viu? Verso 34, o autor Lucas vai introduzir um homem chamado Gamaliel, membro do Sinédrio, que diz assim: mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Antes de continuar, Gamaliel, né? Gamaliel ele é mencionado outra vez na Bíblia como sendo o mestre de Paulo, né? O Rabi, é porque a gente não tem essa nomenclatura no português, não é algo próximo da gente, a questão do Rabi. O Rabi, ele é um professor, um mestre, um tutor, é alguém que é muito respeitado pelos seus alunos, né? E Gamaliel era esse homem que era respeitado por todo o povo. Então, assim, era um homem muito sábio, que é o que o texto vai mostrar aqui, muito sensato. E só para você entender um pouquinho melhor, lá em Jerusalém existiam duas escolas rabínicas. Hillel e Shammai. Sim, Hillel e Shammai. Shammai era mais radical, digamos assim, né? Era como se fossem os xiitas e os sunitas hoje em dia ali do Islã, mas Shammai era aqueles homens mais que levavam a lei mais ao pé da letra e tal, e eram mais radicais. E Hillel era uma escola um pouco mais liberal, digamos assim. Não no sentido teológico de teologia liberal, mas no sentido de
pegaram um pouco mais leve, interpretaram as leis de uma forma mais branda, inclusive aquelas leis que pesavam muito sobre os pobres, sobre os necessitados, sobre as mulheres. Hillel era um pouco mais aberta nesse sentido, mente aberta, digamos assim. E Hillel era o avô de Gamaliel e era o fundador dessa escola. Então Gamaliel passou a sua vida inteira, né, Aprendendo da própria fonte, né? Que era a o avô. própria fonte, e depois ele se torna um mestre e um dos mestres mais respeitados, um grande estudioso, mas que era respeitado pelo povo porque não era apenas um acadêmico, mas um sábio, um homem, né, um homem que... O fato de você ser uma pessoa mais leve, uma pessoa que impõe menos as coisas aos outros, acaba atraindo a simpatia também, né? Passa, de alguma forma, tendo a graça do povo, né? Sim. E o Sinédrio era composto, volto a afirmar, pela maioria de saduceus. Então, Gamaliel, que era um fariseu, ele estava em minoria aqui, né? Mas mesmo assim, ele se levanta no meio do Sinédrio, pede para tirarem os apóstolos do julgamento por um pouco e ele vai conversar com o Sinédrio. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, porque parece que é a mesma cena, né? Que aconteceu com Pedro e João. Vai lá para fora, vamos discutir um assunto aqui. Agora com os apóstolos. Vão lá para fora que a gente vai discutir um assunto aqui. Sim. A Bíblia faz muito isso, né? Por exemplo, você tem no Antigo Testamento Abraão dizendo que Sara não era a mulher dele. Aí depois você vai ver Isaac fazendo a mesma coisa com Rebeca, né? Tem essas repetições da narrativa. E aí, o que esse Gamaliel vai falar para o Sinédrio, né? Verso 35. Então disse ao Sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. O povo que está escutando isso aqui de Gamaliel está querendo matar os apóstolos. Está arranjando os dentes, está babando. Né? Tá rasgando as vestes, como a gente gosta de dizer, que você está com tanta raiva que você rasga a sua roupa. E ele já chega com uma palavra branda, né? Eu lembrei daquele provérbio. A palavra branda desvia o furor. Exatamente. E aí ele vem e fala assim, ó, cuidado com o que vocês vão fazer a esses homens. E aí ele vai citar algumas coisas que aconteceram aqui, né? Naquela época. Dois personagens, né? Dois personagens. Porque há algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Esse Teudas aqui, a gente não tem nenhum relato histórico para além desse aqui, desse homem, né? O Flávio Joséfo, que é o historiador judeu daquela época, do primeiro século, ele até vai falar sobre um Teudas, mas é posterior a esse daqui, né? Provavelmente bem grandão, né? Ele era um homem, homens de sicário. Tá? Teudas, pelo que eu vi, seria um homem, ele fazia parte de um grupo de homens de adagas, ou homens de sicários. Uma faca, né? Uma faca. Eram judeus militantes. É isso. Não, mas a gente não tem muita informação sobre esse Teudas, né? O que Gamaliel está usando aqui, tanto com Judas quanto com Teudas, que Judas seria assim, né? Alguém ligado ao partido dos Zelotes. Sim, no verso 37. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu. Né? Esse já tem uma informação mais no Flávio Joséfo. Ele menciona esse personagem especificamente. E aí diz, nos dias do recenseamento, que esse Judas, o Galileu, se levantou nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Né? Esse recenseamento aqui não é o mesmo que é registrado lá na quando Bíblia. Jesus, tá? Não é o mesmo. É posterior, provavelmente. Posterior. E o que eu vejo aqui é que Gamaliel usando a experiência da própria história, né? De alguma forma dizendo, olha, aconteceu duas coisas com duas pessoas que eram importantes para o contexto da sua época, que fizeram discípulos, mas não prosperou. Né? Aí ele... E não foi nem o Sinédrio que matou esses homens, não... Porque ele está querendo dizer, olha, não precisa vocês matarem esses homens. É porque eles queriam matar, né? A própria história vai se encarregar disso, os próprios romanos, né? Se for o caso, vão se encarregar disso. Mas um homem sábio, ele fala assim, ó, no verso 38, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Parece que Gamaliel, né, o texto não está deixando isso claro, é uma suposição minha, mas parece que Gamaliel, que uma sementinha foi plantada ali naquelas pregações de Pedro ao Sinédrio, ali no coração de Gamaliel. Porque ele fala, ele levanta essa hipótese, assim, se esses homens forem de Deus, se essa obra for de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. Se algo não tivesse sido, uma sementinha não tivesse sido plantada ali no coração de Gamaliel, ele estaria no coro, juntamente com os outros, para matá-los. Mas ele está, talvez pela sua experiência, por ser um homem sábio, respeitado, por ser de uma escola menos radical,
né? Uma escola rabínica menos radical. Mas, isso eu digo, tá? Não a Bíblia. Eu acredito que Gamaliel estava sendo, como eu posso dizer, de uma certa maneira, ele estava sendo persuadido pelo discurso, pela pregação de Pedro, que simplesmente por cogitar que esses homens poderiam estar fazendo uma obra que era de Deus. Ele não foi como os outros, que os considerou simplesmente hereges, e acabou. Não, é impossível o que vocês estão dizendo. É impossível. Primeiro que ele acreditava em ressurreição, porque ele era fariseu, né? O fariseu acredita na ressurreição. Segundo, porque ele estava considerando aquelas palavras, sabe? Ele estava, provavelmente, o que Pedro estava dizendo, de alguma maneira ele estava fazendo sentido para Gamaliel. Era algo que ele poderia refletir, poderia pensar, poderia analisar de uma maneira melhor. Então Gamaliel não foi aqui como, por exemplo, os saduceus, que queriam simplesmente matar esses homens por ter dito coisas que os desagradavam. Legal. Mano, o 40 é o fechamento, né, de toda a situação em diante. Dentro desse texto aqui, a gente já ouviu assim, se essa obra não for de Deus, não vai prosperar. Mas se for de Deus, vai continuar. Aí a gente se questiona, né? Mas tantas obras, tantas instituições, tantos movimentos que prosperam. No digo prosperam, eu quero dizer, tem o seu start, tem o seu início, e aí crescem em número, se expande e vão alcançando outros estados, outros países, enfim. E movimentos que não concordam, ou que não têm princípios cristãos, que não são, que são até anticristãos. Como é que a gente se posiciona diante disso daqui? Enfim, o que você... Bom, na verdade... Assim, porque, pra mim, assim, isso aqui foi histórico. Foi histórico. Deus levantou Gamaliel para poder livrar o seu povo da morte, de forma inicial, porque os apóstolos morreram. Um ou outro mais cruel. Mas Deus, de alguma forma, preservou a vida deles por aquele período, apesar de serem açoitados, né, logo em seguida. Mas o que eu vejo desse texto aqui é que nem sempre, quando algum tipo de movimento prospera, que ele seja da parte do Senhor, né? Ou seja, tem direção do seu espírito de forma imediata. E aí, o que eu vejo, tá? É que alguns dos nossos irmãos podem falhar em replicar esse mesmo tipo de mensagem gamaliesca e fazer um tipo de interpretação errada, porque aquilo ali, por exemplo, para mim, foi um tipo de conselho muito bom, muito sábio, para não lutar contra Deus. Mas se a gente pegar esse mesmo tipo de palavra e dar uma gamaliesada ali, eu acho que... O que acontece é o seguinte, a obra de Deus, ela de fato não para de crescer, ela continua, né? A Igreja de Deus, como eu falei no início, é um organismo vivo, né? É um organismo que continua crescendo. Todos os dias, mais e mais pessoas estão sendo salvas por Jesus. Mais e mais pessoas estão sendo agregadas à Igreja de Cristo, que é uma igreja invisível, né? Uma igreja que não tem placa, né? Não tem paredes, é uma igreja que é composta por todos os crentes no decorrer da história. Então, Gamaliel, de fato, tem razão nisso. E também, de fato, a obra que não é de Cristo, em algum momento ela vai parar, ela vai deixar de crescer. A grande questão é que nós somos muito imediatistas, sabe? Quando você fala que eu estava pregando Amós, né? Pregando o Antigo Testamento, eu vejo como Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Paciente, né? Como ele é paciente. Ele deixa, às vezes, sabe, o ímpio por muitos e muitos anos. O salmista vai dizer que Deus os coloca em lugares escorregadios, né? Então, parece que a paciência de Deus vai permitindo com que o pecado, com que a iniquidade fique por muito tempo. Mas é porque Deus está mostrando para aqueles homens que eles são indesculpáveis, sabe? Não é como se Deus simplesmente tivesse a mesma impaciência que a gente, de ver o mal ou de ver o pecado e já se indignar e querer que aquilo acabe a qualquer momento. Deus tem os seus propósitos até mesmo com essa iniquidade, com esse pecado. De alguma maneira Deus está agindo, trabalhando e trazendo, talvez se não houver salvação, mas trazendo condenação de uma certa maneira e tornando de fato esses homens indesculpáveis. Então, quando a gente olha para uma obra que a gente julga não ser de Deus e vê ela crescendo e com quantidade de números,
E a gente olha para essas palavras aqui e fala, poxa, esses homens estão dizendo que essa obra é de Deus porque está crescendo e porque essa obra não acaba e não será destruída. Mas a gente está olhando um período muito curto de tempo, né? Deus fala que ele esperou 400 anos para a iniquidade de um povo se encher para ele lá e destruir aquele povo. Entendi. Então, às vezes a gente olha para uma igreja que a gente julga ser uma igreja herege ou uma igreja que prega um falso evangelho e a gente, poxa, mas só cresce. Uma hora vai acabar. Uma hora Deus vai tratar com esses homens, uma hora Deus vai tratar do pecado desses homens. Como ele fez lá em Amós com o reino de Israel, como ele fez com o seu próprio povo em diversos momentos da história. Deus está lidando com o pecado, ao seu tempo, do seu jeito. Então, às vezes, não cabe a nós pensar assim... Mas eu entendi o que você quis dizer. Não é só porque uma obra está crescendo que ela é de Deus. É isso. E a gente não pode... E não é só porque uma igreja fechou que o pastor não era um homem de Deus, por exemplo. Sim. Não é porque uma igreja é pequena ou com uma quantidade pouca de membros que aquilo não seja uma obra de Deus, Do Senhor, sim. do Senhor. Não, pelo contrário, né? A gente vê a banalização do crescimento de números aí e tudo mais. Mas eu acredito que isso vai muito do Espírito de Deus, de nos dar esse discernimento, sabe? Esse tipo de sabedoria, esse tipo de maturidade a gente vai adquirindo com o tempo na caminhada cristã. De você olhar para algumas coisas e falar assim, cara, não tem nada de Deus nisso daí. E para outras que são bem simples e você falar assim, cara, tem muita coisa de Deus aqui. Então, eu entendi a sua crítica ao discurso de Gamaliel. Porque a gente... na verdade, a aplicação dos discursos. Isso, porque a gente... Porque Gamaliel, graças a Deus, Deus levantou Gamaliel aqui. Sim. Mas se a gente pegar a premissa dele, né? Esse texto de forma o texto dele isolada. de forma isolada para aplicar, ela pode ser falsa. Mas isso serve para qualquer texto das Escrituras, não tem jeito. Tem gente que consegue pegar as palavras de Jesus, tirar de contexto e usar para cometer todo tipo de atrocidade. Então, não vai ser com as palavras de Gamaliel que Não fazer isso. não fazer. Mas o verso 40 vai dizer que o Sinédrio concorda com Gamaliel. Esse cara era muito bom na persuasão dele, né? Ou então o Espírito estava agindo por meio das palavras dele. Sim. Porque esses homens há um minuto atrás estão querendo matar os apóstolos. E agora, depois do discurso de Gamaliel, eles estão falando, beleza, vamos concordar com vocês, vamos mandar eles embora. Mas deixa a gente contar pelo menos um pouquinho da nossa raiva. E aí eles pegam e chamam os apóstolos e vão açoitar esses apóstolos, né? Isso era uma penalidade prevista na lei também, né? O açoite. Eram 39 chibatadas. A lei diz 40, só que, na verdade, a lei diz que 40 era o máximo de açoites que poderia sofrer. Então a gente não sabe se os apóstolos aqui sofreram de fato as 40. A lei, a lei, ela já prescrevia essa penalidade dos açoites, né? Eu disse 39, tendo referência a de Paulo, né? Sim, eu vou chegar lá nas 39. Mas a lei prescrevia o máximo de 40. E era, na verdade, não era uma penalidade, mas era uma penalidade quando houvesse uma disputa entre dois homens e os juízes, né? Tá lá em Deuteronômio, se eu não me engano. Se houvesse uma disputa entre dois homens e os juízes julgassem que um desses dois estava errado, eles poderiam aplicar os açoites, né? Que era uma chibatada feita com um chicote feito de couro, né? 3 tranças de couro ali e tudo mais. Aí o que acontece? Na lei estipula-se 40 como o máximo, porque se passasse de 40, aquele homem poderia ser envergonhado diante de todos, então fala assim, o máximo que vocês podem dar de açoites é 40. Só que as pessoas elas tinham medo de perder a conta. Então o que eles fizeram? Eles davam 2 nas costas e 1 no peito. Então era 1/3 no peito? Eram 3. Eles contavam de 3 em 3. Por isso que chegou-se a 39. Entendeu? Então, quando eu ouvi, era assim, eles davam 13 no peito e 26 nas costas. Mas é porque eles faziam assim, 2 nas costas, 3, entendeu? Pra não perder a conta. Então, aí por isso que eles falavam 40 menos 1, porque para não passar de 40, mas também para ficar uma conta que eles conseguissem fazer de uma forma mais tranquila, aí eles batiam de 3 em 3. Entendi. Aí chegavam em 39, quando chegaram em 39, eles paravam, foi o que Paulo sofreu, né? Aqui a gente não sabe se de fato eles sofreram essas 39. Mas pela raiva que eles estavam, acho que eles deram até as 40, viu? Ou passaram. Mas é isso, cada... A gente ri porque não foi no nosso logo, né? Não, e cada apóstolo, cara, foi açoitado aqui com um chicote de couro. Então, não foi coisa bonita não que aconteceu ali. Só que o texto vai dizer, no verso 41, que eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu lembro de Paulo dizendo assim, vocês não receberam apenas o poder para crer, mas de sofrer também pelo seu nome. Acho que é Filipenses 1:29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer,
nele. É muito bela essa passagem. Mano, e eu acho muito bonito esse versículo especificamente, né? Como você falou, que Paulo menciona que eles consideravam isso um privilégio. Eles consideravam... O privilégio de sofrer por Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Eles se retiraram muito alegres por terem sido considerados dignos. De sofrer. Dignos, não é nem apenas um privilégio, mas assim... cara, eu sou digno de apanhar pelo nome do meu Jesus. Senhor. Isso é muito bonito. Eu lembrei, sabe de quê? De uma música dos Arrais. Sim. Sabe por quê? A gente olha para esse texto aqui e, assim, claro, a gente tem algum tipo de perseguição no nosso tempo, né? Todo tempo tem um tipo de perseguição. Mas não se compara com a perseguição que esses homens sofreram, né? Sim. Mano, muitos de nós, eu tenho certeza que se tivesse vivido nesse tempo aqui, tinha abandonado a Cristo. Essa é a verdade. Mas, às vezes a gente vê esse tipo de texto assim, né? Esses homens sofreram por Jesus e a gente cria uma certa paixão no nosso coração, uma vontade também De fazer o mesmo. de querer sofrer por Jesus, né? Só que a gente não tá num tempo que a gente vai, por exemplo, sofrer açoites por causa de Cristo, nem perseguições físicas, né? Isso é muito raro e acontece em lugares muito isolados do globo, né? Mas assim, pro nosso contexto, brasileiros, ou até a galera do Ocidente no geral, né, países do Ocidente, não vão sofrer esse tipo de perseguição, né? Mas mesmo assim, isso causa isso aquece o nosso coração, sabe? Tipo, parece que por meio do sofrimento deles a gente fica mais apaixonado por Jesus, né? E tem uma música dos Arrais que no refrão fala assim: e eu quis morrer na batalha ao lutar pelo reino até o fim. Ou seja, quando a gente lê esse texto, a gente fica com vontade de lutar na batalha do reino até o fim. Mas fui convidado a cantar das vitórias e guerras que nunca vi. A gente tá vivendo esse tempo de cantar as vitórias de guerras que a gente não viu, que a gente não participou. Eu não sofri os açoites com os apóstolos, mesmo que algumas vezes passe pela minha cabeça, pelo meu coração, assim, queria sofrer açoites, eu também queria ser digno disso. Mas Jesus fala pra gente, nos convida a cantar das vitórias e guerras que nós nunca vimos, que nós não passamos, sabe? E assim, é um privilégio pra gente, né? Poder viver num tempo em que a gente não precisa lutar até o fim numa guerra, mas sim comemorar a vitória que esses homens valentes conquistaram pra gente, né? Porque nós somos um corpo só, mano. Sim. A gente é um corpo só. Se eles sofreram, isso de alguma forma nos irradia, sabe? Mano, graças a Deus ele levantou essas pessoas para levantar essas bandeiras. O que a gente tem que fazer agora não, mesmo que chegue, mano, mesmo que chegue a lutar pelas dores físicas. Hoje eu vejo que ele nos chama, nosso Senhor nos chama a lutar por outras frentes. Numa grande batalha não tem a infantaria, Sim. não tem a cavalaria, não tem, talvez nós estejamos em alguma frente para lutar também. Hoje é uma guerra muito de narrativas, de cosmovisões, né? Sim. A nossa guerra, não que a daqueles homens não fosse, também existia essa guerra de cosmovisões, talvez A guerra de cosmovisão aqui, por exemplo, do versículo 30 em diante, né? Do 30 em diante, do sistema sacrificial, por exemplo. Não, talvez fosse uma guerra muito mais difícil que a nossa, né? Tanto que os credos foram sendo formulados a partir ali do século I em diante. Então, por exemplo, os homens tiveram que defender a Trindade, né? Então, tiveram que defender que Jesus Era Deus. era Deus. Não apenas aqui nos apóstolos, mas os pais da igreja, né? Os que foram discípulos dos apóstolos e discípulos de discípulos. Mas assim, se há uma guerra pra gente lutar hoje, é a guerra de cosmovisões. É a guerra que cada um quer impor a sua forma de ver o mundo, né, ao outro. E nós, como crentes em Cristo Jesus, temos uma cosmovisão cristã. Nós temos um óculos para enxergar o mundo. E esse óculos ele é baseado totalmente nas Escrituras, né? As Escrituras elas nos dão essa cosmovisão para a gente viver o mundo. Elas nos dão essa maneira de enxergar o mundo e de viver o mundo. Um mundo bem característico, uma época bem característica, que é a nossa época, que é a pós-modernidade, né? A gente tem uma cosmovisão, um óculos, um norte. Se há uma batalha para lutar, se há uma guerra para lutar, essa seria, né? Talvez a nossa guerra, mas eu me alegro com esses homens que se alegraram. Com certeza, mano. Com certeza. Naqueles açoites. E os mártires, né? Então, assim, é muito bonito ler isso aqui. Uma disciplina que é muito legal, de fato, é a história da igreja, né? Então, esses homens fazem parte dessa história. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eles foram advertidos para não ensinar que Jesus era o Cristo. Eles foram presos por ensinar que Jesus era o Cristo. Eles foram
açoitados por ensinar que Jesus era o Cristo. Aí eles falam assim, não, tá bom, já deu, como você fala, né? Já deu, acho que não dá mais para continuar nessa caminhada não. E aí o que eles fazem, né? Eles voltam pro templo e de casa em casa e não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Que Cristo. Deus nos dê essa ousadia, essa alegria de sofrer pelo nome dele, se tivermos que sofrer. Que Deus nos dê coragem, ousadia, a alegria de sofrer pelo nome dele, porque isso é inspirador. E o mesmo Espírito que dava esse encorajamento para esses homens é o mesmo que habita em nós, o mesmo. Amém. Termina de uma maneira belíssima, né? Não poderia terminar de uma maneira melhor. Não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Era o Cristo. é o Cristo. Se tem uma coisa que vale a nossa vida, se tem algo que a gente precisa gastar a nossa vida, seria essa mensagem aqui. Pregar que Jesus é o Cristo. E com todas as suas implicações, né? Jesus não é somente dizer Jesus Cristo e nem somente dizer Jesus é o Cristo, mas é dizer o porquê que ele é o Cristo e com implicações seríssimas, né? E o que significa dizer que Jesus é o Cristo? Significa dizer que ele é o Messias que morreu, né? A figura do Messias, Cristo na verdade é uma palavra grega que traduz a palavra Messias em hebraico. Ele é aquele prometido lá em Gênesis 3:15. Ele é o filho de Eva que ia esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente que iria esmagar e todo o pecado e nos perdoar de todos os pecados. Ele é aquele em que toda pessoa, todo homem que nascia entre o povo de Deus se levantava. Não, esse agora que vai nos livrar de todo esse caos que a gente está vivendo aqui. Mas os profetas foram se levantando um a um, dizendo que ele viria, que ele viria, que ele viria. E ele veio, nasceu em Belém, viveu parte da sua vida em Nazaré e foi levantado pelo nosso Deus desde a sua concepção e ressurreição, e estava já sentado no alto sublime trono, e é o próprio Deus. Mano, quando eu estava lendo o livro há pouco, Deleitando-se na Trindade, Michael Reeves, mano, como é bom ler de novo a doutrina da Trindade, como é maravilhoso. E aí, E esse texto expõe a Trindade claramente, né? sim, é o Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Pedro fala que Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo e o fez príncipe e salvador. e que eles são testemunhas disso Nós, juntamente E o com o Espírito Espírito Santo. Santo. Então, uma base pra cá. Mano, algumas lições? Eu trouxe aqui 3. Não, eu já apliquei nas minhas falas no decorrer. Legal. A primeira lição que que nós tiramos desse texto aqui é que os sinais têm que nos levar a crer em Jesus. Como nós dissemos no primeiro bloco, os milagres, os eventos fantásticos, miraculosos que acontecem na nossa vida e as experiências que a gente passa, elas têm de ter uma finalidade, em nos encaminhar e encaminhar pessoas para crer em Jesus como Senhor da vida delas. Segundo, Jesus é o nosso sacrifício perfeito. A lei nos encaminhou para Jesus para nos identificar que nós somos totalmente incapazes de nós e por nós mesmos de nos salvar, mas somente nos méritos de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele mesmo ele sacrificou por nós, ele se sacrificou por nós para que nós pudéssemos ter vida nele. Ele é o nosso sacrifício perfeito. E em terceiro lugar, ainda que nós soframos, nós devemos nos alegrar, porque ele é o nosso Cristo, ele é Jesus Cristo. É isso. É isso. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Assista os vídeos que ficaram para trás, se você ainda não assistiu. E assista também os próximos vídeos. A gente vai continuar com o livro de Atos até concluí-lo. Se Deus quiser. E se Deus nos abençoar e nos der graça, nós faremos também outros livros. Sim. É isso. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.